Explosivo, agressivo e dono de um físico impressionante. Assim é Melvin Manhoef, o veterano lutador de MMA conhecido por sua força bruta e pelo estilo de luta impiedoso. Com apenas 1,73 m de altura e pesando 84 quilos, durante boa parte de sua carreira, Manhoef chamou a atenção pelo porte musculoso e definido. Características que refletem seu jogo agressivo e voltado para o nocaute. Dentro do cage, ele é um verdadeiro caçador, sempre partindo para cima, sem medo de arriscar, apostando na potência absurda dos seus socos e chutes. Fora das lutas, Melvin também é conhecido por um comportamento carismático e determinado. É um atleta que construiu respeito, não só pela violência controlada dentro do octógono, mas também na postura humilde e batalhadora fora dele. Hoje eu vou analisar um pouquinho mais o crânio de Melvin Manhoef, um lutador que tem característica de velocista com um corpo mais puxado para homem de carga. Se você segue o canal, já deve ter percebido que eu analiso o crânio e o corpo das pessoas e falo de certas inclinações naturais que a nossa genética tem. Cada pessoa que veio para trás, antes de você, passou por climas, geografias, demografias diferentes. A genética foi passando para frente certas características que formou esse corpo e esse tipo de cérebro que você tem. O nosso corpo, o nosso perfil de crânio falam, assim como os animais da natureza. Quando você olha para um grilo, para um polvo, para uma águia, um esquilo, um golfinho, você consegue perceber que a estética física e também o tipo de cérebro deles estão intimamente ligados ao seu modo de sobrevivência. Hoje eu vou analisar um lutador de MMA que tem uma característica física que eu costumo citar bastante no canal. Ele tem uma nuca média, um corpo de velocista, só que ele é um velocista diferente. É um cara que tem uma capacidade de carga um pouco mais aguçada, né? A gente vai ver isso ao longo desse vídeo. Primeiro vamos começar analisando o perfil de testa do Melvin para a gente perceber algumas características nele. Ele é muito conhecido por ser muito explosivo, é um cara que pensa e age rapidamente. Também ele tem uma resistência à dor muito aguçada, né? A gente consegue perceber isso aqui, nesse formato de testa. A testa do Melvin é uma testa de 3 a 4 dedos arredondada, bem puxada para trás. Se você puxa da linha dos olhos e orelha para cima, né, você vai perceber que o volume de massa que ele tem bate com o volume de rosto que ele tem, né? Olha só, linha do queixo e a boca. Pega o volume que tem aqui e joga para cima. Né? Você vai perceber que o rosto é maior do que a testa. O rosto é na mesma proporção do topo de cabeça. O topo de cabeça dele é mais elevado, né? E quando a gente analisa a testa, a gente percebe, puxando aqui da linha do queixo, entre a linha dos olhos e subindo até a altura do topo de cabeça, que a testa dele tem uma inclinação mais forte para trás, ou seja, arredondada e bem puxada, né? O tipo de testa é arredondada, o volume 3 a 4 dedos, né? Então, pessoas assim costumam ter uma capacidade maior para lidar com a dor, pressão, escassez de recurso, desconforto. Geralmente conseguem pensar e agir mais rapidamente, usam mais seu lado instintivo, guerreiro, predatório, né? A gente consegue perceber aí no estilo de luta dele, como eu coloquei na introdução do vídeo. Guarde isso. Quanto mais puxada é uma testa, quanto mais ela vai para trás, mais a pessoa consegue usar esse lado sobrevivente, né? A conexão entre o pensar e o agir costuma ser mais rápido. Pessoas que têm uma testa muito quadrada e volumosa, geralmente são o oposto dessa característica. Elas não têm esse lado caçador tão aguçado. Por pensarem demais, costumam não terem a capacidade de usar tanto sua lógica rápida. Existem dois tipos de lógica, lógica rápida e lógica profunda. A lógica profunda é aquela que você gasta tempo, energia mental, acumulando volume de dados para chegar em conclusões mais precisas. O cientista é um ótimo exemplo disso. Agora, a lógica rápida ela é muito utilizada nos esportes, né? Pessoas que têm pouco tempo, pouco volume de dado para tomarem decisões mais precisas. Então, testa mais inclinada para trás, principalmente com formato arredondado,
geralmente forma ali uma velocidade mental mais aguçada, uma capacidade de usar a sensibilidade, né, com muito mais maestria, desenvolvem mais rapidamente isso, muito presente entre grandes lutadores que são muito resistentes. Pode olhar a testa do Mike Tyson aí, você vai perceber. Mike Tyson tem uma testa bem puxada para trás. John Jones tem uma testa muito puxada para trás, né? Mas quem aí? O próprio Alex Poatan tem uma testa que ela é um pouco arredondada e puxada. Vai percebendo, né? Os caras que têm a testa mais reduzida, né, mais inclinada, eles costumam ter essa velocidade mental. No caso dele aqui é uma testa média, né? Então, em parte ele deve mesclar um pouco da lógica com a sensibilidade. É um cara aí que, de certa forma, deve ser bem mental, né? Mas muito mais instintivo, sensorial. Eu chamo de característica de guerreiro, caçador, sobrevivente. Quando a gente analisa o perfil de nuca dele, a gente também consegue perceber que ele tem uma nuca média. Nuca média é muito presente em velocistas. Olha que coisa interessante. Observe a grossura do antebraço dele, perto do antebraço aqui, desse outro lutador que tem uma nuca mais reduzida, né? Então, olha a nuca dele, média. Pega da linha da espinha, joga até lá no topo de cabeça, você vai perceber que existe um certo volume. Ambos têm um corpo um pouco parecido, né? Só que esse lutador aqui, ele tem um corpo mais volumoso, né? Então, olha aqui. Quando as pessoas dizem que os músculos ali do trapézio, né, na parte aqui do pescoço, podem atrapalhar a identificar a nuca da pessoa, esquece isso. Uma coisa é o osso occipital, outra coisa são os músculos que estão aqui no trapézio. Quando eu falo nuca, eu estou me referindo à parte de trás do crânio, né? Então, quando a nuca é média, ela fica evidente, mesmo que o cara ganhe massa. Então perceba que esse cara ele tem um corpo um pouco mais volumoso. Os velocistas são marcados por isso. Eles costumam ter o centro do corpo mais maçudo, as pontas, canela, né, a panturrilha, antebraço, costumam ser finos ou médios, ou seja, eles projetam muita força no centro do corpo e as pontas são mais leves, mais rápidas, né? Então, dificilmente uma pessoa de nuca média costuma ter um antebraço muito grosso. No caso do antebraço dele aqui, é médio. Claro, o cara faz exercício, ele treinava, né? A genética dele devia ser um pouco mais puxada aí para carga. Mas você consegue perceber que pessoas muito musculosas, elas não são tão rápidas. No caso dele aqui, ele é um cara musculoso, né, de volume médio, vamos dizer assim, mas ele tem muita velocidade e muita explosão. Aquele lado guerreiro da testa que eu citei, explosivo, pensa e age rapidamente, muito resistente à dor, reflexos aguçados, mesclado com um corpo de velocista que tem um pouco mais de carga, acaba virando uma máquina de moer carne. É um cara muito rápido, muito explosivo, com um soco forte, né? Bota pressão, principalmente no início do jogo. O grande dilema dos nuca média é que eles não são os mais resistentes, eles são muito velozes, eles mesclam força e resistência, mas a principal característica é velocidade e mobilidade, né? Então a gente consegue perceber isso nesse lutador.